queria chamar aqui Anderson França, o Dinho, da Universidade Correria. Barulho, faz favor. Ai, que animação. Boa noite, boa tarde. Eu não sei quantos aqui acompanham a página Anderson França lá no Facebook. Tem alguém aqui que acompanha essa? Uma pessoa, ok. Você já tem o livro? Então eu não vou te dar. Se tivesse aqui alguém que não tem, eu dava. Gente, é o seguinte, eu vou fazer uma palestra aqui de 45 minutos e eu não sei bem o que falar, porque eu ouvi muita coisa boa hoje aqui, mas eu vou começar falando da Universidade da Correria. A Universidade da Correria é um projeto criado no Complexo da Maré e eu morei a vida toda na Zona Norte do Rio de Janeiro e morei numa favela chamada Vila Aliança, do lado da Vila Kennedy. Vila Aliança e Vila Kennedy na Zona Oeste são duas das favelas mais tensas da Zona Oeste. A Universidade da Correria começou em 2013 e a gente queria montar pequenos negócios para quem não tinha dinheiro e um modelo que o Sebrae geralmente quer desenvolver, mas o Sebrae não consegue. A minha angústia era entender por que o Sebrae não conseguia, depois de um determinado momento, desenvolver o negócio de uma pessoa. E aí a gente chegou à conclusão que isso acontecia por causa da linguagem que o Sebrae usa até agora, e a linguagem precisava ser contextualizada. As pessoas da periferia e da Zona Norte, elas possuem linguagens próprias para determinar seus fazeres diários. A palavra bagulho, na periferia, significa uma porrada de coisa. Para uma pessoa do Sebrae, bagulho é uma área cinza. Ele não sabe exatamente que porra é bagulho. Mas bagulho para a gente é uma caralhada de coisa. Por isso, a gente precisava de um curso que falasse a porra da linguagem da periferia. E isso ainda não tinha. A gente tinha uma grande dificuldade de profissionais e professores de empreendedorismo que inclusive viessem da periferia sem o preconceito de achar que o cara da favela é vagabundo, maconheiro, traficante e nasceu para ser preso. Você tem que olhar esse cara da periferia como um cara criativo, potente e o futuro do mercado. Você tinha um outro problema aí. Além de linguagem, você tem uma dificuldade de fazer com que a sociedade olhe para a periferia como uma periferia potente e não uma periferia carente, como a gente está acostumado a ouvir o tempo todo. Eu vou para a periferia para salvar os jovens. Salvar porra nenhuma, você não tem que salvar jovem nenhum. Você tem que se salvar, maluco, você não tem que salvar a periferia. Eu acho engraçado o discurso de muitas entidades que geralmente são controladas por homens e gestores brancos que acham que tem que entrar na periferia para salvar a periferia porque os brancos pensam que eles são a salvação para alguma coisa. Eles não consideram que a periferia tem as suas próprias ferramentas de solução social. Eu acho tão engraçada essa síndrome de autoimportância que o branco se dá. Ele fez todas as merdas possíveis no Ocidente e agora ele quer vender a imagem de que ele salva a periferia. Desde que, claro, o dinheiro do patrocínio fique para ele e não para você. Aí a gente tinha um terceiro problema. Além dos caras não entenderem a linguagem, além dos caras não acreditarem, não entenderem a periferia, a gente tinha um processo de disputa. O nosso projeto nasce dentro da periferia e ninguém colocava dinheiro no projeto da gente porque eles preferiam colocar na mina branca formada na PUC, que dizia que ia resolver o problema da favela, sendo que ela não sabe pegar o trem para ir para Madureira, porque ela é formada na PUC da Gávea e ela só conhece Amsterdã. E a gente que é da Zona Norte tinha um projeto de criar negócios e empreendedorismo na Zona Norte e a gente não tinha um puto para começar o projeto. Entenderam meus três problemas?
linguagem, falta de fé na periferia e disputa. Então isso deve funcionar para qualquer um de vocês que está querendo montar um negócio e vocês são das classes que eles chamam de C, D e E. Hoje mais cedo, eu ouvi alguns projetos aqui e achei bastante interessante como as pessoas falam. Eu estou falando alto assim, era para falar assim, porque as pessoas me pediram para falar alto. Então eu acho que eu tô, pelo menos nisso eu estou indo, ok. Alguns projetos aqui foram projetos que levantaram recursos por um processo chamado crowdfunding. Quem já ouviu falar de crowdfunding? Ok. Eu estava conversando com um rapaz, eu não sei se ele está aí, do Catarse, que é até um dado que a gente estava conversando. Isso de forma alguma é uma crítica, é um dado real. Os projetos que são levantados por crowdfunding no Brasil são de pessoas brancas de classe A e B. Você quer saber por que dá certo um projeto de crowdfunding de uma pessoa branca de classe A e B e não vai dar certo o teu projeto? Você mora onde? Você? Na Brasilândia. O projeto do moleque na Brasilândia não vai dar certo, crowdfunding. O Dinho está dizendo isso e o Dinho garante isso. Por um motivo muito simples. Crowdfunding é rede. E rede de pobre é pobre. Projeto de rico dá certo em crowdfunding porque rede de rico é rica. Então dá certo a Bel Pesce chegar lá naquela porra daquele Facebook e falar assim: quero montar uma caralha de uma hamburgueria e vou ganhar dinheiro pra caralho com isso e você vai encher meu rabo de dinheiro com isso aí. Dá certo pra ela. Porque em 2 dias ela já tinha levantado quase 30 mil reais, filha da puta. 30 mil reais para fazer hambúrguer. Vou inovar o jeito de fazer hambúrguer. E eu entrei no site dela para ver qual era a inovação do hambúrguer. E era carne no meio, e pão em cima, e porra! Entende? Mas ia dar certo. Por quê? Porque a rede dela tem grana. Isso é uma questão social que antecede o crowdfunding. O problema não é a Catarse. O problema não é o crowdfunding. O problema começa antes. Porque esse moleque aqui mora na Brasilândia e a rede dele não tem grana e não vai acreditar nele. E mesmo que tenha grana, vai ter que pagar a passagem do ônibus para ir trabalhar antes de botar dinheiro no sonho do cara. Porque o empreendedor de periferia, ele não está querendo salvar a porra do mundo. Ele quer comprar meio quilo de carne moída para comer na janta, porra. Aí a gente entra num processo de disputa, a gente vai para uma palestra onde tem uma porrada de gente da Endeavor. Qual é o nome agora? Negócio Social. Muhammad Yunus. Aí a gente chega num lugar desse... Tem os caras tudo engomado, ou tem os caras que são hipster, ou da Vila Madalena, ou da Praça São Salvador, que vegano. Não tem nenhuma crítica específica a ninguém aqui vegano. Estou dando um recorte. E o cara montou uma startup que ele consegue tirar sinal de Wi-Fi de uma fibra de coco. E ok, a rede dele deu dinheiro para isso. Só que eu não consigo dinheiro para montar uma barraca de açaí dentro de uma favela, porque quando eu jogo um crowdfunding para isso, não tem rede para botar dinheiro no pequeno empreendedor. Tem o Santander, não sei se eu podia dizer o nome de banco, porra. Mas o Santander não está errado. O Santander é uma instituição bancária que joga com as regras, que cobra juros de quase 7%, 8% e degola o cara que está tirando um MEI. Se não for Santander, é qualquer outro banco nesse país. Os caras abrem o microcrédito, e quando eles abrem o microcrédito, só para favorecer a eles mesmos. Eu tive conta, eu tenho conta no Santander do Complexo do Alemão. Eu ajudei a abrir a agência do Complexo do Alemão quando eu trabalhava no AfroReg. Depois eu montei a Dharma, que foi a agência de comunicação no Complexo da Maré, e a gente nem sabia o que era uma agência de comunicação, e a gente nem conseguiu ganhar dinheiro com essa porra, mas a gente conseguiu ter vivência. Falar do território periferia na SPM, falar do território periferia para pessoas de Colômbia, de Stanford, de outras universidades, para Globo, falar, gente, vocês estão falando de periferia errado, periferia é outra porra.
Vocês têm que apostar em outras paradas. Esse modelo aí é muito estático. Falar de Cidade dos Homens 10 anos depois, do mesmo jeito que falava lá atrás. Vocês estão gastando dinheiro, pega esse dinheiro e dá para mim. Eu faço outra coisa totalmente criativa. Os caras que vieram aqui de tarde falar de cinema, esses caras precisam estar na grande mídia. Eles é que são roteiristas extremamente criativos. E não a galera que está fazendo agora. Aí a Universidade da Correria não tinha grana, não tinha ninguém que acreditasse na gente, e tinha essa proposta de disputa, de desconforto. E aí a gente fez o seguinte. Eu peguei malha. Levei em Acari, onde eu tenho amigas que são costureiras, e a gente fez 200 camisetas, e a gente printou as camisetas lá na Nova Holanda. E aí eu vendi na rua, 200 camisetas na rua, com a mala, dizendo o seguinte: vagabundo, compra uma camiseta, porque com o dinheiro dessa camiseta eu vou montar um curso, porque é essa porra que eu quero fazer, e a Petrobras não está me dando dinheiro, e eu não vou pedir dinheiro à Fundação Roberto Marinho. Eu vou vender 200 camisetas e com essa grana eu vou montar um projeto chamado Universidade da Correria. E o cara, você tá maluco? Que nome é esse? Eu digo, Correria, mano, Correria, Universidade da Correria. Quem sabe o que é a correria, não precisa explicar. Se eu tenho que te explicar, então é porque a gente não está no mesmo lugar. Eu vendi 189 camisetas. E aí vendi as camisetas e montei um curso no Complexo da Maré, que foram 6 pessoas. 6. Durante 2 meses, a gente montou 6 negócios. Não tinha nada para dar para as pessoas, não tinha dinheiro, só tinha isso aqui, ó, fala, vivência. Ó, eu quando comecei desse jeito, faz assim, tira o MEI, entra aqui, não precisa pagar isso, não precisa pagar a nota, não precisa, você tem que cobrar do teu cliente a nota. Ensina as coisas básicas para o cara. O que é uma logo? O que é uma marca? Como é que você abre uma página no Facebook? Como é que você divulga isso para o teu público? Como é que você faz o teu caixa para você não falir nos próximos 3 meses? Em 2013 a gente fez vendendo camiseta. Em 2014 o Google ligou para mim. Aí o Google disse assim: a gente queria que vocês fizessem a primeira semana global de empreendedorismo no Rio de Janeiro. E eu disse para o Google o seguinte: vai ter que ser no alemão. Mas porra, alemão? Tem que ser no alemão porque a nossa galera está lá. Eu não vou sair para fazer no Jardim Botânico, porque eu não sei nem por onde anda naquela porra, eu só sei andar no alemão. Se vocês quiserem fazer, a gente faz no alemão. E a gente fez no alemão a primeira semana global de empreendedores do Rio de Janeiro. Aí o pessoal da Zona Sul veio para o alemão. Foi em 2014 que a Fundação Telefônica, inclusive, que promove esse evento, a Telefônica Viva, eu acredito, eles apostaram na gente, a Brasil Foundation apostou na gente. Durante 2 anos, a gente deu aula para 4.000 pessoas no Rio, na Zona Sul de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, em Fortaleza, e numa cidade do interior chamada Pentecostes, no interior do Ceará. A gente também criou um núcleo em Nova York e um núcleo em Londres, de empreendedores desses lugares que queriam montar pequenos negócios sem um puto no bolso, com resiliência e sem dinheiro. Foi isso que a gente fez. Em 2 anos, esses são os números. Para onde aponta esse aqui? A Unicorre, de 2013 a 2015, teve 4.000 alunos, montou 200 negócios. O que isso quer dizer? A gente criou 200 MEIs, 200 simples, levou o CNPJ, colocou CNPJ em 200 negócios. A maioria desses negócios estava na informalidade. A maior parte virou MEI. E a gente levantou, nesses 2 anos, 180 mil reais, vindos de pessoas físicas que doaram ou emprestaram esse dinheiro diretamente para essas pessoas. Repara, quando a gente fez isso, isso não apareceu na televisão. Sabe por quê?
a gente estava rompendo um modelo. Rompendo um modelo. E aí quando você promove a ruptura de um modelo, não vai ser a televisão que vai te procurar. A gente parou em 2016 e voltamos agora. Dia 12 de fevereiro agora, a gente vai ter mais uma banca com 50 alunas da Universidade da Correria. É a primeira vez que são 50 mulheres pretas e nordestinas das periferias do Rio de Janeiro. E a gente chama de a turma feminista da Universidade da Correria, porque foi a primeira vez que a gente teve mulheres. 98% da turma são mulheres. A gente percebeu que mulheres fazem rede muito mais rápido que homens. A gente percebeu que mulheres fazem dinheiro muito mais rápido que homens. A gente percebeu que mulheres competem mercado em uma agressividade muito menor que os homens. E essa turma que se forma agora, a gente criou um fundo que você pode, inclusive, doar dinheiro na Vaquinha, aquele site, Vaquinha. Você pode pegar R$5, você pode pegar R$10 e botar lá no fundo da Universidade da Correria, porque vai ter um fundo de R$50 mil, em que essas mulheres vão pegar dinheiro desse fundo, decidir coletivamente como elas pegam esse dinheiro e empregam nos seus negócios. Esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro fica na mão delas. E a sociedade civil pode acompanhar o processo, porque todo o nosso dinheiro é dinheiro auditado e é dinheiro controlado. Bom, aqui. O que a gente tem hoje ali no começo é o fundo. A gente está criando o fundo da Universidade da Correria. A gente está abrindo novas turmas esse ano. A gente tem na Ação da Cidadania do Betinho um espaço de coworking aberto para qualquer pessoa de qualquer lugar que precise abrir um negócio e tenha tempo para trabalhar lá no Rio de Janeiro, vai lá no nosso coworking e lá você vai ter uma mesa, água, café e internet para você trabalhar. Qualquer pessoa. Não é cobrado R$1 de absolutamente ninguém. Fora isso, a gente também tem uma loja num shopping chamado Shopping Nova América. O Shopping Nova América é o único shopping da zona norte do Rio de Janeiro que tem acesso ao metrô. O Rio de Janeiro não é uma cidade como São Paulo. O Rio de Janeiro é uma cidade precária. O Rio de Janeiro é uma cidade com transporte precário, que boa parte dos pobres da cidade do Rio de Janeiro estão na Zona Norte e na Zona Oeste e na Baixada. Para quem não sabe, eu vou só abrir um parêntese. O Rio de Janeiro tem 7 milhões de pessoas. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. O Rio tem 7 milhões. 900 mil pessoas moram na Zona Sul. Copacabana, Ipanema, Leblon, Gávea, etc. Isso significa que 17 bairros são os bairros mais ricos da cidade. A Zona Norte tem 88 bairros. Nela moram 2 milhões e 300 mil pessoas. Na Zona Oeste mora o resto. Ou seja, a minoria, um pouco mais de 10% do Rio de Janeiro, tem grana, que é a Zona Sul. Dos 7 milhões de cariocas, 900 mil moram numa área de privilégio. O resto, Zona Norte e Oeste, mora o preto, o nordestino e o branco pobre, no mesmo lugar. Um recorte geográfico e social muito diferente de São Paulo. Quando eu venho para São Paulo, eu como carioca, transito São Paulo, acho estranho que no centro e ali em Pinheiros, toda aquela região, eu não vejo um preto. Me incomoda demais isso, porque no Rio o preto circula a cidade toda. Entende isso? Vocês precisam ir na Zona Norte. A gente se parece muito com Salvador. Rio e Salvador são duas cidades que se parecem muito mais que São Paulo. A tensão racial aqui em São Paulo é muito grande, porque São Paulo é racista pra caralho. São Paulo não é racista, racista é o Rio. São Paulo é racista pra caralho. Tem preto lá na casa do cara, lá depois da ponte. Aqui no centro é o branco. Você quer ver onde é que eu vou achar preto? Aqui agora, aqui eu não quero constranger ninguém. Eu vou achar preto aqui, ó. Levanta a mão, irmão. Mas eu não vou achar preto aqui. Ó, achei um.
Da equipe da TNT, quantos são pretos? Da equipe de gestão desse evento, quantos são pretos? Entende? São Paulo é racista pra caralho. E esse é um problema que tem que ser discutido pelo branco, sim. O próprio branco tem que começar a discutir o seu lugar de privilégio. E aí, onde entra a Universidade da Correria com isso? Eu sei que é um assunto meio tenso, né? E é um assunto presente em todas as falas aqui. Mas a Universidade da Correria dá acesso à grana. É a primeira vez lá no Rio de Janeiro que a gente tem um projeto que fala de grana. Não de você ser um jogador de futebol. Não de você ser um cantor. Não de você ser um lutador de MMA. Porque é mais ou menos isso que a sociedade espera do preto. Que ele seja cantor, ou jogador, ou lutador de MMA. A gente está querendo um preto na capa da Forbes. A gente está querendo um preto na capa da Isto É. Porque o branco que foi para a capa da Isto É está preso. Esse branco, que inclusive era aclamado como um dos maiores empreendedores de um país em crescimento, pois é, esse cara está preso. Eu acho que a gente usa a Universidade da Correria para promover acessos a lugares de privilégios quando se fala de dinheiro, que é no bolso que o bicho pega. Eu posso chegar e dizer assim, eu acho que é legal ser amigo de um preto. Mas quando esse preto começa a dominar o meu mercado, aí eu já não acho legal. Eu quero que esse preto venha para o shopping para trabalhar como vendedora da minha marca. Mas eu não quero que essa preta tenha a loja dela no shopping. É essa raiz que a Universidade da Correria está trabalhando. E não pense que isso é simples. É complicado convencer pessoas do mercado a colocar dinheiro num negócio desse, que está tocando em temas sociais muito profundos. Deixa eu só falar mais uma coisa antes de terminar. Eu preciso falar disso. Se a gente está falando de processo econômico, eu preciso falar dessa porra. Caralho, eu preciso falar isso antes de ir embora. Veja, a economia das Américas se baseia na escravidão. Vou repetir. A economia das Américas se baseia na escravidão. O preto trazido para cá não foi trazido para ser dono do sistema. Ele foi trazido para ser escravo sempre. Toda vez que você quer mudar isso, o sistema reage. Então, o principal pilar do racismo nas Américas é econômico. Eu vejo essa menina aqui. Qual é seu nome, meu bem? Onde você mora? Você está com essa roupa aí de operário? Eu acho legal isso. Que contrasta com uma câmera que deve custar quanto? Você é branca. Você pode brincar com esse contraste de ter uma roupa de pobre, mas ter uma câmera cara. Esse é teu empreendimento. Mas você é branca. Você conseguiu chegar num ponto de fazer essa ironia. Mas um preto não consegue fazer isso. Mais ainda, quando um preto monta um negócio, e a gente vai com os nossos empreendimentos para parques de comida, tem pretos que trabalham, afroempreendedores, que trabalham com food truck. A gente tem várias chefes afroempreendedoras. E a gente vai para uma feira com elas, as pessoas compram de uma branca, mas não compram de uma preta. O negócio dela está lá funcionando, está lindo. É a mesma porra do hambúrguer que a mulher branca está vendendo. Mas ela não compra da mulher preta, ela compra da mulher branca. Existem uma série de resistências ao mercado, no mercado, a esse recorte com o qual a gente trabalha. Por isso é difícil pra caralho fazer a Universidade da Correria. A gente está falando de um Brasil que ainda precisa discutir o seu racismo e ser diariamente desconfortável. Trabalhar o seu desconforto diariamente, porque a gente não quer que a classe operária, a classe trabalhadora, o preto, o nordestino, chegue ao topo da pirâmide. A gente quer sempre que o presidente da empresa seja branco. Porque foi assim que a gente conheceu o mercado e é assim que a gente quer que o mercado fique. Bom, eu agradeço a todo mundo que colaborou nesses últimos 3 anos para que a gente tivesse aqueles números ali. 4 mil alunos, 200 negócios e R$180 mil de investimento. Na loja da Universidade da Correria, em dezembro, a gente teve um faturamento de R$63 mil.
de empreendedores que venderam os seus produtos, empreendedores que vendem em feiras. Teve um empreendedor que sozinho faturou R$7.000. Foi o que respondeu pelo maior valor de vendas únicas da loja. E a gente tende a crescer lá no Rio de Janeiro. Tem outro shopping procurando a gente para abrir outra loja. E aí o nosso curso vai recomeçar em março. Serão 2 meses de aula em que a gente vai discutir gestão financeira, os aspectos jurídicos para a legalização de um negócio, comunicação. A Globo está nos ajudando. O Carlos Alberto Ferreira, que é o responsável pelas mídias sociais da Globo, ele está se tornando um dos professores da Universidade da Correria. A gente tem pessoas da Fundação Getúlio Vargas se preparando para dar aula na Universidade da Correria. A gente faz uma imersão na linguagem. A gente quer que esse cara, que é um cara extremamente capacitado, aprenda a falar a linguagem da base, para não ficar estranho. Porque é na linguagem. Quem está guiando o principal processo da Universidade da Correria é Paulo Freire. Eu preciso que o outro entenda. Eu fico muito feliz de vir aqui a São Paulo e falar para vocês sobre o que é isso. Eu poderia falar muito mais, mas eu acho que eu já estou falando há meia hora. Eu queria ouvir vocês. Eu queria ouvir as perguntas de vocês. E eu queria que vocês perguntassem para mim coisas. E antes que vocês entrem nesse processo, se vocês me procurarem lá no Facebook, Anderson França, você vai achar minha página. Se você procurar lá Universidade da Correria, você vai achar a nossa página e as nossas turmas. Você pode se inscrever para a formação que a gente vai fazer a partir de julho. A gente, com uma parceria com o Educa, a gente vai fazer aulas para todo o Brasil pela internet. Então você pode acompanhar por lá, pelo Facebook, e se inscrever a partir de julho. E se você quiser contribuir com essas empreendedoras, entra lá na página da Universidade da Correria, clica no link que vai para a vaquinha e você pode doar R$5. A gente vai conseguir fechar o fundo de 50 mil, mas você pode doar 10, você pode doar até 800 trilhões e meio de reais, mas você pode contribuir com pouco e ajudar essa galera. Gente, muito obrigado. Eu quero ouvir as perguntas de vocês. Então, a gente vai começar aqui agora a rodada de perguntas. Animem-se. Eu vou começar aqui. Então, se ninguém levantar a mão, eu já falo. Queria que você falasse, depois a gente faz a pergunta aqui, um pouco desse livro, do seu livro, Rio em Chamas, sobre o que é e onde é que dá para encontrar, né? E daí a gente vem para a pergunta aqui. Esse livro aqui é um livro que foi publicado pela editora Objetiva, que é do grupo da editora Schwartz, Companhia das Letras, Alfagarra e Objetiva. E é um livro de crônicas sobre o Rio de Janeiro. A minha página é muito lida por cariocas hoje. E a minha página faz críticas a governo, a pessoas, à Zona Sul. E eu escrevi algumas crônicas que estão nesse livro aqui. A resposta positiva que eu tive aqui em São Paulo foi o Chico Sá. O Chico Sá fez um artigo na Folha dizendo que esse livro é a renovação da narrativa de crônica como uma narrativa histórica brasileira. Eu achei do caralho. Eu não sei nem o que ele quis dizer com isso, mas eu achei do caralho. Bom, esse livro você encontra na Saraiva, você encontra aqui, e você também pode não comprar e entrar na página e ficar procurando, porque algumas crônicas estão lá no Facebook. É isso. Beleza, tem aqui para vender? Tem, tá aqui comigo aqui. Ó, na mão dele é mais barato, hein? E lá na loja da universidade também tem? Tem, tá tem. Bom. Então vamos à nossa primeira pergunta da Marjorie Bastos. Isso. Oi, Dinha, tudo bem? Tudo Te bem. acompanho já há algum tempo, sou do Rio de Janeiro, sou sua vizinha, moro no Caxambi. E você estava falando aí sobre o branco discutir o lugar de privilégio. Mas eu queria que você falasse um pouco, que hoje de manhã você fez um post sobre pretos que chegaram no lugar de privilégio e que também viram as costas. Eu queria que você falasse um pouco dessa esquizofrenia, que é o que eu entendo que seja. Tem um cidadão chamado Mandela,
Mandela disse o seguinte: eu fiquei 20 anos preso, eu não fiquei 20 anos preso para sair do mesmo jeito que eu entrei. Mandela, quando vai preso, ele disse que ele era ódio puro. Ódio. Um ódio que eu entendo, que não está na minha pele. Depois de muitos anos, eu vim entender o que ele estava falando. Mas é o mesmo ódio que está em Malcolm, é o mesmo ódio que está na Angela Davis, é o mesmo ódio que está no Luther King, é o mesmo ódio, inclusive, que está em alguns aqui. E ele passa 20 anos preso, e quando ele sai, ele diz: eu não vou reproduzir o ódio. O que eu acho que aconteceu hoje é que as pessoas, pretos e brancos, precisam refletir sobre, quando chegam no seu lugar, o que estão reproduzindo. Porque muitas vezes o negro não ajuda o negro. O branco também não ajuda o branco. Entende? E aí eu acho que as discussões já passam para um nível pessoal de interioridade humana. Que não é só uma questão social ou identitária ou de classe. Mas tem uma hora que a discussão é sobre a tua ética. Sobre você se dizer feminista e você ser uma cretina com a tua amiga. Você se dizer gay e você ser machista com mulher. Você se dizer crente e você querer que o muçulmano morra. Há questões que são sociais, há questões que são de classe, mas há questões que são de éticas interiores. E aí vai ter uma hora na sociedade brasileira que a gente vai se ligar, que a gente também precisa se questionar interiormente sobre para onde a gente está levando as nossas bandeiras. Eu acredito que isso que aconteceu é porque essa pessoa, que é extremamente importante no barato, ainda não refletiu sobre o que ela está reproduzindo. E isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com... Então eu atribuo aquilo ali a uma questão de interioridade, mas não uma questão de classe, não uma questão de gênero, não uma questão racial. Porque aí já são questões muito grandes, que o meu discurso não vai mudar. Tem uma coisa que é muito importante, porra. Caralho, lá no Leblon eu não sou tão branco assim. Mas você olha para mim e você vê um branco. Né? Vê. Se tiver uma blitz aqui agora, eu acho que eu passo. Eu acho que o branco tem que começar a discutir seriamente, ele para ele mesmo, as merdas que ele fez no Ocidente nos últimos 500 anos. Pelo menos as merdas que ele fez nos últimos 500 anos. Eu não acredito, quando se fala de mentalidade afrocentrada, eu não acredito que seja egoísta como o pensamento eurocentrado é. Entende? Então a questão está aqui dentro. Vamos lá. Quem tem mais uma pergunta, se eu tenho tempo aí? Temos mais tempo? Alguém mais? Ali, ela leva o microfone. Primeiro, excelente, fantástico tudo que você falou. Como uma sociedade se curar de uma doença que não admite que tem? Ou na porrada, ou quando chega naquele limite em que a revolução se torna necessária quando é inevitável. Eu não acredito que, voltando para o mercado vai mudar se tudo estiver bom para ele. O mercado vai ser obrigado a mudar quando vozes insurgentes começarem a apontar: mercado, você não me representa mais. A Avon não está falando comigo. Aí a Avon tem que correr atrás de um jeito de falar com todo mundo. Ou você muda na porrada, ou você muda num limite em que você vê que se você não muda, você vai cair. Eu sou uma das pessoas que acredita que do ponto de vista econômico a gente caminha para um colapso nos próximos 15 anos. Colapso financeiro, de recurso e de poder político.
Eu acho que esse momento de colapso é o principal momento em que quem está no poder, qualquer poder e privilégio, precisa refletir sobre o seu amanhã. Porque não vai sobrar a estrutura criada no século XIX como a gente tinha lá. A universidade criada no século XIX está em crise. Porque ela fala que inteligente é o cara que tem um diploma. Mas ela nega a inteligência do cara que, por exemplo, está no rap. Não, porque Shakespeare era um grande escritor. Mas Marechal não é um grande escritor. Eu sofro preconceito com o meu livro. Tem gente que me escreve no inbox dizendo que eu não sei escrever. E, de fato, eu não sei escrever. Mas as pessoas fazem questão de reforçar isso. Tem gente que diz que eu não vou nunca mais lançar um livro. Você imagina se eu fosse preto. Talvez eu não tivesse nem lançado. A igreja está em crise, a família está em crise, os principais designers de poder estão em crise democráticos, a indústria está em crise, o mercado e a comunicação estão em crise. Todos os modelos criados pelo homem branco, o socialismo está em crise, modelos criados pelo homem branco no século XIX e que a gente carrega até agora como um cadáver. No mercado, as empresas que a gente cria precisam ser empresas que sobrevivam ao futuro. E quando a gente está falando de futuro, a gente não está falando só de grana, de captar 3 milhões para a tua startup. A gente está falando de rede, de você ficar rico com outras pessoas em volta. De você promover fenômenos de ascensão social. É esse cara que está trabalhando aqui agora, em pé aqui, é fazer desse cara o dono de um negócio. Isso é disruptivo. Disruptivo não é você chegar aqui, montar uma cadeira com um móvel de encaixe, monta a porra da madeira e falar num TEDx. Disruptivo é pegar um cara desse e levar para outro lugar no mercado. A gente está começando no Degase. Eu não sei se vocês sabem aqui em São Paulo o que significa o fenômeno do 474. Alguém já ouviu falar do 474? 474 é uma linha de ônibus que sai da favela do Jacarezinho, atravessa a cidade e vai até Copacabana. O 474 é uma mensagem que a Zona Norte está dando para a Zona Sul há muitos anos. Os jovens que entram no 474 assaltam, descem na Zona Sul, quebram a porra toda. E aí a sociedade agora quer que eles morram. Esses jovens são presos e são mandados para o Degase. Uma juíza do Degase me chamou. E eu fui lá na cela visitar esses jovens. E a gente decidiu, sem grana, a partir de março, a gente vai rodar uma universidade da correria dentro do Degase. Que a gente vai chamar de a Escola do Crime. Esse é o nome. A gente convenceu essa semana um grupo de desembargadores a rodar a Universidade da Correria dentro da prisão do Degase. E o nome da Universidade da Correria dentro do Degase é a Escola do Crime. Porque a gente acredita que Escobar seria bom em qualquer coisa. Que Escadinha seria bom em qualquer coisa. Que o Rogério Lengruber seria bom em qualquer coisa. E a gente acredita que aquele moleque também é bom em qualquer coisa. Não sei nem por que eu estou te falando isso mais. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, a gente teve uma pergunta aqui. Depois eu vou querer saber mais sobre a Universidade do Crime, bem interessante. A gente esteve visitando um projeto de universidade dentro das prisões na Argentina e saem de lá advogados que defendem, que libertam os próprios presos. Nosso amigo aqui, como se chama? É Matheus. Matheus, que quer saber uma coisa do MEC, né? Isso. Odinho, o nome universidade é só um nome que você escolheu ou ela tem algum propósito, tem algum projeto relacionado ao MEC? Você quer transformar em universidade? Qual é o seu foco? Eu vou responder pedindo para você anotar um nome chamado Sir Ken Robinson. Você precisa ver um vídeo desse cara no site do TED, em que ele fala que os modelos de educação da universidade tradicional estão condenados ao fracasso. Universidade é o lugar onde os conhecimentos universais se encontram. A universidade tradicional se apropriou disso. Quando você vê, por exemplo, um AMB Morumbi, não sei se aqui é
AMB Morumbi, mas a Estácio, com certeza, que você vê a propaganda daquele moleque de mochila no skate, e aí no final ele sai da universidade com paletó e gravata, como se a universidade fosse garantia de emprego. Entende? Ela está se apropriando de uma narrativa mentirosa. O diploma não dá emprego a ninguém há muito tempo. A universidade, enquanto instituição, não está mais produzindo o conhecimento que você precisa por agora. 4 anos da tua vida, numa sala de aula, é muito tempo para você. Os principais saberes humanos hoje são produzidos em menor tempo. E mais, o preto e o nordestino não encontram o lugar dele dentro da universidade. O cara é preto, o cara pode ter doutorado e ele não vai trabalhar na área dele, porque a universidade é racista. Quando a gente usa o nome universidade, a gente está tomando de volta um nome que não pode ser apropriado só pelo homem branco. É essa a provocação. Uma coisa sobre... É o seguinte... Roberta. O cárcere faz parte da história do teu povo e também de muitos de nós há muitos séculos. O cárcere precisa receber um novo significado. Inclusive, quando a polícia brasileira foi criada, a principal função era reprimir quilombos e ajuntamentos escravos. No primeiro presídio, 95% dos presos eram negros. Então, historicamente, a função dos dispositivos de controle sempre foi servir aos interesses hegemônicos, que no Brasil são do patriarcado, brancos. Então, elas vivem numa lógica que elas têm um inimigo a ser combatido, e esse inimigo é desproporcionalmente jovem e negro. Então, é histórico, né? 400 anos. Já que eles não querem soltar, a gente vai fazer da cela o lugar do conhecimento. Não tem jeito. O Comando Vermelho começou dentro da cela. Para nós que somos cariocas, faz muito sentido. O Comando Vermelho começa quando os presos de esquerda se encontram com bandidos comuns na Ilha Grande. Ali começa a construção do crime organizado. A gente acredita que a desconstrução do crime organizado começa dentro da cela. Por isso que o nome do projeto é a Escola do Crime. A gente vai começar lá. Alguém mais? Eu tenho tempo para alguma pergunta? Não? Temos mais 10 minutinhos, então quem quiser fazer pergunta, corra. Tem mais uma pergunta aqui. Gente, pode chegar, vocês estão tudo aí correndo, escondido. Na verdade, não é nem uma pergunta, mas... Estou aqui como exemplo e concordo muito com o que ele falou a respeito da educação. Sou nordestino, baiano, negro. Já frequentei a universidade pública, hoje estou numa particular. E concordo 100% com o que você falou a respeito do disfarce, da questão de que a universidade não é nenhuma garantia de emprego, entendeu? Porque eu estou nessa a fazer 8 anos de universidade em universidade e minha vida não mudou nada, entendeu? Se você não correr atrás, não vai adiantar. A universidade não vai correr por você. A gente sabe que vive numa sociedade totalmente sistemática e a universidade faz parte desse sistema. É só um disfarce criado pelo, talvez, pragmatismo dos nossos pais, que nós herdamos, vamos passar aos nossos filhos e que em si está na hora de mudar. Esse lance de que a universidade é garantia. Não é. Tem muitas escapatórias, a universidade é só um ponto de fuga para a repressão que a gente sente da universidade, de se formar e mostrar que é alguém. Entendeu? A universidade hoje não é garantia de mais nada. Muito bem. 100%. Concordo com você. Concordo muito. É isso mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta para me fazer? Marcinho? Quer fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta, gente? Tá todo mundo em choque. É isso mesmo. Mas isso que você estava dizendo, né, das marcas não conversarem, mas até isso, até o fato de você estar aqui hoje e a gente ter uma mesa como essa, amanhã a gente vai ter as meninas do Baticu, as meninas do Slam das Minas, né? Por que uma mesa só de mulheres? A gente teria essa preocupação de ter assuntos raciais, de ter assunto de gênero há 5 anos atrás, né? As marcas começam a ver que elas não falam. É uma questão do capital ainda, né? E eu estava conversando com a cineasta Diane, e a gente tem que ocupar, né? Porque muita gente fala assim, mas será que a gente deve usar espaços da coisa capitalista? Aí eu disse assim, ou a gente se junta
e vamos derrubar o sistema, e a gente discute vamos ler Marx, vamos discutir o sistema, vamos discutir o sistema socialista, capitalista, ou a gente usa disso, né, desses espaços, desse dinheiro para transmutar. O que você pensa disso? Mas você vai usar esse dinheiro, mas você vai aceitar dinheiro da Coca-Cola, ou da Globo, ou do Sesc, ou da TNT? Eu acho que qualquer empresa ou que qualquer marca que tenha a sensibilidade de mudar o seu discurso ou mudar o seu rumo, ela está entendendo o momento histórico que ela está vivendo. Só isso. Eu acho que não tem nenhum problema em uma marca entender qual é o momento histórico que ela está vivendo. Isso é bom para ela. Do ponto de vista de mercado, a gente nas aulas da Universidade da Correria diz que dólar é um só. Não tem o dólar branco e o afrodólar. Tem o dólar. Do ponto de vista de mercado, as empresas precisam dialogar com cada vez mais diversidade, porque o gay compra, o preto compra. Você é preto, chega a conta de luz na tua casa? Ela chega diferente, com os tribais, com os motivos africanos? Não, chega igual. A conta de luz que você paga é igual a conta de luz que um branco paga. A Eletropaulo já entendeu isso. Faz nada por ninguém, mas isso ela entendeu. As marcas precisam entender que, do ponto de vista de mercado, quanto mais respeito à diversidade, mais dinheiro circula. Isso é muito simples. Eu não entendo a Ralph Lauren, por exemplo. Eu queria que a Ralph Lauren um dia fizesse isso aqui. Isso aqui. Chamasse um monte de mulher preta, chamar todo mundo, viado, sapatão, botar todo mundo aqui, e a Ralph Lauren vai discutir a sua marca. Porque ela vai vender mais, ela vai entender o que o povo está dizendo, e aí ela vai repensar seu produto. Gente, isso é tão básico. Se eu tenho uma marca, eu quero que ela chegue em todo lugar. Eu não quero restringi-la a cada vez um número menor de pessoas e me tornar uma marca antipática. Não tem essa parada da marca antipática, que há um determinado tipo de água, um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de carro, só esse determinado tipo de gente que tem? Eu acho que é importante as marcas estarem passando por esse momento, ao mesmo tempo, graças à porradaria que os movimentos sociais provocam. Dizer, peraí. E aí elas começam a ouvir. Acho importante pra caralho. Mais alguma pergunta? A gente deve ter 5 minutos. Ali, ó. Vamos aqui. Dá uma subidinha nesse mic aqui, por favor. Opa, fala aí, Dinho, tudo bom? Tudo bom. Cara, queria entender contigo como que uma didática tão incisiva na hora de passar ideais, valores e caminhos para que essas pessoas que estão sendo instruídas na universidade consigam o seu espaço no mercado de trabalho, ela não leve esses alunos a extremos no dia a dia, no cotidiano. O que você define por extremo? Talvez pegar esse discurso que é tão incisivo, que trabalha em cima de fatos, qual que é a realidade brasileira, e não confunda em ações, talvez, extremas, no dia a dia de um... Vamos lá. A gente forma empreendedores da base da pirâmide para disputar mercado com o homem branco, com a mulher branca, com gente privilegiada. A gente não cria pessoas para bater em ninguém na rua. A gente cria pessoas para encontrar espaço no mercado. Então essas pessoas fazem uma imersão anterior e sabem, de forma nítida, que elas estão diante de um mercado que é racista. Uma vez que você tem a consciência disso, você desenvolve a tua marca e a tua estratégia de comunicação para que você alcance um público que até hoje não foi alcançado por você. E isso é estratégia de marketing, de publicidade, de comunicação, feito por pessoas desses mesmos recortes. Então, quem faz a publicidade das mulheres na Universidade da Correria são as mulheres. A gente fez uma experiência de fazer uma propaganda de sanduíche que abordasse um tema que associasse sanduíche a sexo. Foi um exercício que a gente fez. E os homens da Universidade da Correria fizeram uma propaganda totalmente sexista, uma merda. E as mulheres conseguiram fazer sem ficar sexista. Entende?
Quem tem que falar do seu produto é o próprio indivíduo. Não adianta a cervejaria, não adianta a Globo, não adianta nenhuma marca grande botar um protagonista lá que não é do recorte e falar uma coisa que não é da boca dele. Você tem que colocar o comunicador do recorte. Então a gente faz com que essas pessoas entendam que elas estão criando novos agentes de mercado e a nossa proposta não é bater de frente com nenhum agente de mercado que já existe, mas é disputar o público dele. Então tem a questão do turbante, por exemplo. Algumas meninas produzem turbantes e algumas dizem assim, eu só vou vender para mulher preta. Né? É uma discussão delas, eu não posso me meter nisso. Mas eu questiono, tem algum produto que você possa fazer para a mulher branca? Porque se você não fizer, a Farm vai fazer. A gente fala isso dentro da aula. Se tem uma coisa que brancos são malandros. No pior sentido. Dentro da Universidade da Correria, a gente tem muito tempo para discutir isso. Desde pegando as primeiras peças de publicidade, que começou no nazismo, até as grandes marcas que trazem uma mensagem. Por exemplo, você sabia que até um determinado ano, as empresas de higiene pessoal só colocavam mulheres brancas na propaganda? Nunca colocavam uma mulher preta. Porque, no mínimo, achavam que mulheres pretas não eram higiênicas. No dia que essa discussão foi levantada, e até hoje, é difícil ver uma mulher negra numa propaganda de produto de higiene pessoal. Isso é uma construção de séculos. Então a gente instrumentaliza o cara que tem um pequeno negócio da favela, porque o cara da favela, ele também sofre, mesmo sendo branco ou nordestino, ele já vai sofrer o preconceito de, local, de origem, que Gessé de Souza fala. Então o nosso trabalho na Universidade da Correria é, primeiro, explicar para esse cara que está aqui, que a barra é pesada para ele ser empreendedor, não só por causa do crédito, do tributo e da burocracia, que são os 3 grandes problemas do empreendedor brasileiro, mas também por causa da cultura e da segregação. É um trabalho demorado, mas é um trabalho que tem dado frutos. Nós não temos pedagogia de enfrentamento, mas temos uma pedagogia de consciência. Sabemos que a reserva vai continuar sendo a reserva. Então a gente precisa valorizar o que a gente tem aqui como um bom exemplo de marca, de modelo de negócio, business. Recomendo que você, por exemplo, procure o Laboratório Fantasma. Enquanto business, eles fazem a máquina girar. É aquilo ali. Pois é, a gente quer que cada pessoa que começa o seu negócio faça o dinheiro circular dentro do negócio, apesar dessa nuvem gigante de problemas que ele encontra. É isso. Beleza. Uma vez tendo nesse sistema que os meios de produção, os donos do meio de produção estão ditando, então a gente tem que ser dono do meio de produção também no capitalismo. Ou a gente para e discute o sistema a sério, a fundo. Ou a gente convive com ele, ou a gente vamos destruir o sistema, né? Que a gente sabe que não é tão fácil assim, visto todas as tentativas que a gente tem no mundo. Queria fazer uma pergunta, depois eu ia fazer antes, onde você arrumou esse chapéu de compra? Se tem para comprar lá na universidade? Esse cara que é muito aqui, massa. Esse cara, ele tem vários, ele é de orixás, ele tem Eu amo o boné, esse é muito massa, já faz o jabá. Ele chama Obo, O-B de bola, O, Obo. Obo, eu vou anotar ali. Você pode entrar no Facebook e botar Obo. E ele te entrega aqui em São Paulo. Pô, demais, para usar lá no ele programa. Tem camiseta. Minas. Também tem isso, né, da gente fortalecer a galera. Usar o produto do outro. O Junior Black sempre fala, comprar dos pretos. Os pretos comprarem dos pretos. A economia fica aqui. Girar também, né? Não... Às vezes é mais caro, mas eu vou investir nisso. Você compra mais caro do outro. Por que não comprar desse? E queria que você fizesse agradecer, que você fizesse as considerações finais e pra gente fechar, porque tem mais programação ainda. Queria convidar todo mundo para 7 horas. A gente vai fazer nosso encerramento aqui, uma celebração com um show. Já estão sendo preparado tudo ali, já está sendo preparado. E considerações finais, a gente fecha. Muito obrigado, pessoal da TNT, que me trouxe lá do Rio para cá. Muito obrigado, Márcio, que me chamou. Márcio é um cara muito importante para nós lá no Rio. Eu falei um monte de bobagem aqui. Se eu falei uma grande bobagem, por favor, você
que é um professor para mim, você me perdoa. Eu ainda estou no processo de aprender. A Universidade da Correria é um processo de aprender. A vida é um processo de aprender. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Que esse não seja o nosso último momento, mas o primeiro. Entra lá na Universidade da Correria, no Facebook, se informa, porque de alguma forma a Universidade da Correria vai chegar em você. E quem quiser livro, tem livro aqui. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Barulho, TNT leve paradinho. Mais barulho aí, faz favor.